como ler a Bíblia. Continuamos dando algumas dicas e hoje vão ser a partir da carta aos Hebreus. O início, o primeiro capítulo, versículo de 1 a 4. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. E ele o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas, à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Temos aqui esta introdução à carta aos Hebreus e vejam como está fazendo referência aos acontecimentos, a experiência, a longa experiência do povo de Israel. Vamos frisar um pouco as expressões que usa e como contrapõe também dois modos desta revelação, deste modo de falar de Deus. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Então, muitas vezes podemos pensar Noé, podemos pensar Abraão, podemos pensar no caso de Moisés, em outras situações ao longo da história, quando Deus se manifesta a Samuel, ou aos profetas, quando chama Jeremias, ou Isaías, etc. Muitas vezes, né? Não são umas poucas, muitas vezes, e de modos diversos. Quer dizer, Deus usa um modo diverso para chamar Abraão, por exemplo, aí em Gênesis capítulo 12. No caso de Moisés, podemos ver um pouco essa experiência diferente em Êxodo capítulo 3 e 4. Ou no caso de Samuel, no primeiro livro de Samuel capítulo 3, o chamado de Jeremias capítulo 1, ou Isaías capítulo 6, capítulo 6. Né? Então temos muitas vezes, de modos diversos, Deus falou aos nossos pais. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Então vejam aqui o contraste das muitas vezes, dos muitos modos com os quais Deus falou por meio dos profetas, nos acontecimentos, etc. E nesta etapa final, agora, falou-nos por meio do Filho. Então temos aqui uma intensidade muito forte e uma profundidade também, e uma novidade também muito grande. Ele falou por meio de profetas e profetisas, por meio dos acontecimentos, onde ele ia se manifestando, mas nesta etapa, a última, na etapa final, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Aqui temos esta revelação que aquele que constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Aqui o autor da carta aos Hebreus vai contrapor exatamente o Filho, por um lado aos profetas, ou a revelação que Deus foi manifestando progressivamente ao longo da história da salvação no Antigo Testamento, e depois também a relação com os anjos, e ele vai manifestar também uma diferença essencial. Ele, o Filho, é resplandor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. Aqui temos uma série de características
que são atribuídas ao Filho, né? Resplendor de sua glória, sustenta o universo com o poder de sua palavra. Nos faz lembrar, por exemplo, a primeira página do Gênesis, ou em outros momentos, essa palavra viva, eficaz, poderosa de Deus, e aqui neste caso, atribuída a seu Filho. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade. Então, temos aqui um concentrado muito forte, podemos dizer assim, da experiência do Filho, que, através da morte em cruz, vai realizar essa purificação dos pecados e se senta nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Então aqui temos várias questões que o autor da carta aos Hebreus está iniciando, e então, como dizíamos, é importante perceber como na introdução, no prólogo, ou nos primeiros versículos de um livro, de uma carta como esta carta aos Hebreus, já vai dando o tom, vai dando dicas para aprofundar ao longo da carta aos Hebreus, neste caso, ou do Evangelho de Marcos, ou do Evangelho de Lucas, ou aquele livro que estamos para ler. Então prestem atenção a esses primeiros versículos, por exemplo, do primeiro livro, do primeiro capítulo de Lucas, versículos de 1 a 4, por exemplo. Pense no primeiro versículo do Evangelho de Marcos, é como uma espécie de título que concentra todo o livro, ou no início do Evangelho de Mateus. Livro da genealogia de Jesus, o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí já temos um enfoque característico que vai apresentar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, ou a carta aos Hebreus. Então prestem atenção sempre ao início desse livro ou dessa carta que queremos aprofundar. Esse é um critério importante. Seguiremos dando outras pinceladas para aprofundar como ler a Bíblia de uma maneira cada vez mais proveitosa e também que nos ajude a descobrir esse rosto de Deus presente na vida, presente na palavra de Deus, e que possamos dar também testemunho deste encontro com Deus vivo, com Deus, aquele que é Criador, que é o Salvador, e que enviou seu Filho Jesus para manifestar o rosto misericordioso do Pai.